Nós somos movidos por sonhos. E outra coisa muito importante que eu acho que toda pessoa deve ter, um opressor ou repreensor. Porque não é todo dia que você vai estar lhe dando o seu máximo, seu 100%. E essa pessoa é quem vai te dar vai ser seu amigo mesmo, né? Que vai te repreender ou vai te falar assim, cara, olha só, não é isso aí que você falou pra mim que você queria, não. Levanta a cabeça, irmão. Se você tiver isso aí, tu vai longe. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Lampaguejando, esse podcast que você já está aprendendo junto com a gente, que é sem letras miúdas, sem imagens ilustrativas. Aqui o nosso propósito é trazer empresários que vivem o que fala. O propósito é justamente a gente tirar a máscara, tirar o pano que cobre assuntos que com certeza são importantes para que você aprenda, para você absorver aqui junto com a gente. Mais uma vez a gente está aqui nessa mesa para aprender sobre um determinado assunto. Então já te peço, se esse conteúdo faz sentido para você, já segue compartilhando para aquele seu amigo que eu tenho certeza que você viu aqui pelo título, a capa do vídeo, que faz sentido ouvir. Então se passou algum nome na sua cabeça, manda para ele, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai ser transformador pelo assunto que a gente vai abordar hoje. Mais uma vez, dividindo mesa com o Elton. Bora. Assunto interessante hoje. A gente tá numa sequência, meu amigo, que se juntar tudo, vira... Não, fora o que ainda vem, né? Fora o que ainda vem. Até o momento, se você pega de hoje pra trás e estuda, você monta um livro assim. Dá pra escrever. Dá pra abrir uma empresa já. Acho que dá pra abrir uma empresa. Acho que o assunto de hoje, ele linka algumas coisas, né? Conecta alguns pontos do que a gente vem falando até aqui. Que no final a gente tá falando sobre o quê? Gente. Bom demais, cara. Então é isso. Tem sido muito importante. E para contribuir com essa jornada que não tá... Eu falo para você que não tá sendo proposital, mas os convidados estão encaixando absurdamente. É verdade, né, cara? Né? Quem hoje a gente traz à mesa para dividir? Cara, hoje a gente tá trazendo um cara que, assim, a gente teve um contato com ele, né, animal, né, no evento. A gente conhece um pouco. Hoje particularmente, pretendo fazer algumas perguntas para conhecer um pouco mais, né, se conectar um pouco mais de perto. Ele que é empresário de food service. Ele hoje que é sócio-diretor de uma empresa né, um restaurante familiar, tradicional. Um cara que valoriza pouco conhecido, né? Assim, né? É daquelas coisas que tu passa aí, não lembra? Não. Todo mundo já viu. A gente tá falando do La Mole, cozinha tradicionalíssima. Cara, um dos couveres mais gostosos, pelo que as pessoas falam, né? Assim, todo mundo fala do couvert da La Mole, é impressionante. Cara, ele que hoje fortemente lembrado por cultura, por processos, para restaurantes. Leonardo, bem-vindo à mesa do Lampaguejando. Obrigado demais por estar aqui conosco. Obrigado pelo teu tempo, cara. Valeu. Eu que agradeço. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário vão estar assistindo isso aí, mas obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, uma honra também, cara. A gente se conectou um pouco ali no evento, conversamos um pouquinho, né? E tenho certeza aqui que o que eu tô aqui é para falar abertamente aí, para tentar contribuir, alcançar um pouco mais aí das pessoas. Tem aí. pouca coisa para falar, cara. Só uns 10 anos só. Pô, tá maluco. Eu sempre trago uma pergunta que hoje a gente está apresentando o Leonardo Correia, sócio-diretor do La Mole. Mas quem é o Léo? Quem é o Léo? Então, o Léo hoje é filho, né, do Wilson lá, que é onde minha jornada se inspira. Cresci dentro do restaurante através dele, né? Filho também da dona Simone, pai do pequeno príncipe Brian, hoje Legal, 2 anos. Cara. Parabéns. Casado com a Cid aí já há 5 aninhos aí. Então ela também já tá metade desse tempo aí de empreendendo, ela já perdeu alguns cabelos comigo. Suportou muita coisa já. Cara, a jornada é bizarra, né? Cara, e passa rápido. Não acredite, passa rápido. Mas, então, quem é o Leonardo? É uma pessoa que começou dentro do restaurante lá com 14 anos lavando copo, ajudando o pai aos finais de semana, né? Aquela época de escola lá, onde o pessoal no final de semana saía pra jogar bola, não sei o quê, e, pô, eu ia lá pra ajudar meu pai, né? Porque ele tinha um propósito, ele tava ali começando uma das primeiras franquias, e dali foi bem legal porque ele sempre disse uma frase pra mim, olha só, se tu gostar disso aqui,
Isso aqui é uma cadeia de portas abertas. É um caminho sem Caraca. volta. E assim, eu fui aprendendo a gostar, sabe? Vou falar pra você que no início eu ia mais por conta da mesada, que era atrelada ali, a ó. bolsa ali, ó. Não, nem era Foi um bolsa, bom né? Pô, Mas depois de um tempo ali foi realmente pra poder crescer, se desenvolver. Teve um quê ali também de querer meu também. da hora. Busquei outros lugares também, mas Isso que eu sempre ia perguntar, ligado, cara. sempre ligado a restaurante, cara. Eu não sei o que é isso, eu não sei que cachaça é essa, não, irmão. Já era uma paixão ali, já. E sem saber, né? Aquela paixão enrustida, vamos Que dizer isso, assim. cara? Fiquei um ano e meio, mais ou menos assim, em uma outra empresa, também Aham. ligado para gastronomia. Só que meu pai me trouxe um desafio, né? Ele virou para mim e falou que, pô, legal, você tá trabalhando fora, mas por que a gente não cresce aqui dentro? Quando Aí, isso? Quando que Cara, foi esse isso aí, momento? eu já deveria ter meus 19 anos. Tá, então depois de 5 anos 19 lavando anos. copo, vamos colocar assim. já tinha- Porque Não. pô, final de semana, ia, vinha, às vezes quando faltava alguém, né, também lá, no começo da empresa, pô, pra pagar algum extra lá pra alguém vir, ele vinha e completava ali a mesadinha ali pra sair pegar um cineminha, né, final de semana. Acho que as pessoas nem fazem mais isso, cara, igual antigamente, né, antigamente era bom Tipo, demais. vai. Mudou demais. O streaming deixou o pessoal preguiçoso. E aí quando eu fiz aí 19 anos, Ele voltei pegou. a trabalhar com ele na loja de Copacabana. Uhum. E era uma loja bem pequenininha, ali na Dias da Rocha. Ficamos ali trabalhando por um ano juntos, mais ou menos. Sim. E aí ele virou pra mim e falou, cara, a gente não tá somando, a gente tá dividindo renda. Eu sabia lá o que era isso, irmão. Tava começando a aprender o que era dinheiro naquele momento ali. Aí comecei a fazer faculdade também, na intenção de agregar valor ali. Uhum. Fez o que, Léo? Cara, eu fiz tudo e não fiz nada. Porque eu fui até ali o meu 6º, 7º período de contabilidade. Contabilidade. Depois fui até 4º período de administração, mas... Tu reteu o que é bom em cada um ali. É isso. cara, chegava um momento que eu ficava muito cansado, Sim. não conseguia aprender. Uhum. Aí eu, sempre fui por aqui pra eu estudar, lógico, vou ganhar dinheiro em algum momento, mas primeiro eu vou ter que Sim. gastar. E aqui eu já ganho, então eu Ele vou por aqui. Ele foi a melhor faculdade, como diz Caio Carneiro, a Street. A Street. Mas o que eu sempre Desculpa, busco até Street. hoje é fazer algum curso quando eu tenho dificuldade Sim. em alguma área. Então eu Cara, isso é procuro assim, legal. qual o melhor curso para isso? Eu vou lá, faço, me dedico, aprendo e E já aplica. já aplico. Porque é sempre muito prático esses Sim. cursos, né? Você não precisa pegar lá o básico ali, estudando, e o que realmente funciona na prática. Você falou que Maravilhoso. cresceu, né, dentro do ramo do food service ali. E, assim, uma coisa que o pessoal fala muito mal é as cargas horárias, né? Que tá trabalhando sempre de noite, final de semana, né? Como é que foi pra ti crescer nisso? Né? De tanto esse mercado um pouco mais noturno e tanto, às vezes, abrir mão de final de semana, como você falou. Quando virou... Isso sempre passou normal? Teve um momento que foi ruim Incomodou, pra você? né? Incomodou? Como você lidar com isso? Bom, então, eu, como sempre fui ali restaurante, então restaurante vou falar do La Mole, que é onde realmente está ali minha vida, né? O máximo que o La Mole trabalha é até meia-noite, loja de rua. Uhum. Né? Sim. Hoje a gente tem 2 unidades também no shopping, né? Shopping fecha. Só que o shopping, 11 horas, está fechando. Uhum. Sim. Então, esse trabalho noturno não foi uma Entendi. dificuldade. Até porque, cara, saía. Mas, pô, tu sai pra uma casa de show, começa depois das 11. Então, dava pra ir trabalhar em casa, Entendi. descansava até, né? E depois ia, porque eu nunca fui de fechar o restaurante. Eu sempre fui de trabalhar ali mesmo Mais na no parte início, da né? abertura, tarde, iniciozinho da noite. Porque o que eu percebi para ir trabalhar com meu pai? Quando ele falou lá que, pô, a gente tá dividindo renda. Não adiantava eu ir fazer a mesma coisa que ele fazia. Sim. Porque senão realmente ia ser uma divisão de renda. Verdade. Né? Então, assim, pô, o que meu pai detesta fazer, irmão? Detesta. Ele detesta lidar com a parte ali burocrática. Pagamento financeiro, folha de ponto. Então, foi onde eu comecei trabalhando com ele, foi nessa parte ali. E, pô, para tu fazer pagamento, o banco fecha às 4. Teoricamente, depois das 4, eu não tenho mais o que fazer ali, né? Mas, lógico, ficava e ia aprender outras coisas. Ia Sim, para sim. operação ali, para tentar aprender também algo mais. Então, eu não tinha essa obrigatoriedade de ficar até o fechamento por conta disso. Uhum. E os finais de semana, eu continuei indo aos sábados numa forma de ajudar na operação, né? Até para eu também adquirir esse conhecimento.
E uma coisa que eu nunca, assim, fui cobrado foi também de estar lá os domingos. Como eu trabalhava sempre direto de segunda a sábado, então eu aproveitava, não, domingo é a minha folga. Embora hoje eu não saiba o que é isso. Era. É. Da hora. Mas hoje é foi uma assim. coisa que... E isso foi muito legal quando a gente viu a tua palestra no evento que a gente participou, que é uma empresa inquebrável, inclusive, que a gente... É a nossa conexão. Se quiserem, inclusive, saber mais sobre a Empresa Inquebrável, esse movimento Spoiler. absurdo, Legal. tá? Chama a gente, manda uma mensagem, cara. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber. Mas se falar com a gente, vocês vão saber um pouco mais. Mas a gente viu paixão, né, no que tu faz. Cara, bizarro. E assim, e eu vejo muito isso. O ramo da gastronomia, ou tu ama, ou tu não trabalha. E como é que é esse teu sentimento de, tipo... Sabe, a gente às vezes... igual tu falou, às vezes não tem folga, beleza. Mas, cara, tu segue fazendo com a mesma intensidade, a mesma paixão. Qual é a tua motivação pra isso acontecer, cara? Pô, cara, minha motivação tá no meu papel de parede, no meu celular ali, cara. Hoje é minha família. Porque, assim, hoje tenho 30 anos. Pensa comigo se eu tô errado no meu pensamento, tá? Fica à vontade pra julgar. Tá bom. Até aqui eu fiz isso. Então, cara, olha o tempo que eu levei pra me especializar aqui. Se eu quiser trocar qualquer área, meu irmão, ter que começar do zero, aprender tudo de novo. E vou te falar, é algo que eu só tô onde eu tô hoje graças ao food service. Uma frase do meu pai que ele usa muito, né? Que é, olha o retrovisor da tua vida. Pode escrever um livro, inclusive? Não, mas, cara, tem umas frases dele aí que dá pra... Terceira já, pra quem pegou, vai. Então, assim, isso aí, pra mim, pô, tem vezes que dá vontade de jogar tudo pro alto, tá? Mas a gente para, pô, olha ali, cara, é por eles, é pra eles. Olha onde eu tô, foi por conta disso aqui. E aí, cara, a gente também tem os nossos momentos de baixa, né? Mas aquilo ali é pra recarregar a energia e, pô, botar pressão e ir pra frente. Não tem... É sobre isso, de verdade. Fazer. Eu tenho Eu vou usar, tá? Vou pegar os créditos, depois a gente coloca. Né? Eu tenho um mentor indireto, que ele fala que o homem ele não foi feito para ser feliz, mas foi feito para funcionar. A felicidade, ela é talvez uma consequência. Né? Então, o homem ele precisa ser funcional. Faça o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito. Exato. Pelo que você tem que ser feito. Né? E é bacana que olhando para tu, fala, cara, vamos lá, vamos botar os 16 anos, ok? 10 anos à frente. E tu fala, cara, daqui pra frente, é só pra frente, sabe? Então, assim, eu construí tudo isso, porque não é a mesma coisa que às vezes a gente faz uma faculdade igual eu vejo muita pessoa. Fica o médico, por exemplo, 5 anos ali de faculdade, né? Graduação, aí tem residência, não sei o quê. Aí o cara tá trabalhando na área, talvez depois de uns 9 anos. Esse cara vai falar, pô, você é médico. Mas alguns no meio do caminho, né? Por questões da vida, vão para outras questões. Né? E hoje tu pega o food service, assim, né? Como, né? E é legal que tu fala da realidade do restaurante, ok? Mas a gente tá ouvindo de ti algumas coisas que a gente não tá acostumado no sentido de... Eu penso em alguém que trabalha no restaurante, tu tá trazendo o bastidor. Tu não tá falando da cozinha. O cara monta o restaurante e aí fica viajando com o dinheiro do restaurante. Porra. Sempre tem um cara na internet pra falar. Não, eu digo mais por seria exemplo, o sonho, né, irmão? Porra. O Léo é o cara que faz a parada crescer, mas não necessariamente tá na cozinha. É isso que eu quis dizer, entendeu? Boa. Não necessariamente tá na operação. Mas não significa que às vezes eu não precise estar, né? Eu acho maravilhoso você saber fazer de tudo. Sim. Porque isso até ajuda você a conferir se tá bom ou se tá ruim. Sim. Né? E é um lugar que o dono do restaurante, desculpa até te contar, que o dono do restaurante, o cara acha que pra ele abrir um restaurante, ele tem que ser chefe de cozinha e tá dentro do prato dentro montando. Lá. Ou conferindo o pedido. Conferindo se tá a folhinha em cima. Tudo bem, os processos fazem com que tenha o fluxo de excelência. Mas não é só isso. Não, muito pelo contrário, cara. Por exemplo, tem casos e casos aí de... Até tem conhecido nosso, próximos, né? Chefes de cozinha foram tentar abrir restaurante e, cara, não deu certo. Porque qual é o principal de um restaurante? Pô, restaurante a margem é apertada demais, irmão. Se você não souber gerir, cara, tu pode ser o melhor chefe. Sabe? Porque se tu não vê o que entra,
não fizer a conta ali, pô, tenho que girar essa mercadoria em tanto tempo. Pô, quando que vai sair? Pô, qual o meu estoque? Porra, irmão, vai dar ruim. E aí, diante disso tudo, Aham. tem um fator que é ali o mais difícil de se lidar, que são pessoas. Sim. O chefe de cozinha, ele geralmente, ele estuda pra fazer uma boa comida, mas não pra se relacionar, irmão. Te falar, já passaram alguns chefes de É igual cozinha no meu aqueles caras que amam restaurante. bichos, né? Tipo, pet. Não. Aí tem o chefe que ama pratos e não gosta Já, de Não, pessoas. já passaram alguns chefes de cozinha no meu restaurante, E cara. aí? Muito bons, Aham. mas com pessoas. E aí, pô, cara, tem lá um pilar nosso lá de agradar cliente interno e externo. Primeiro o interno. O cara não agradou em cliente interno, filho, não dá pra trabalhar com a gente. Cara, muito bom, fazia diferença, anos de casa, mas, pô, feriu ali, entendeu? E isso ali tava criando um clima horrível dentro da empresa. Sim. E aí começa a respingar lá na ponta. E é onde começa a respingar no caixa. Por isso que eu falo, cara, chefe de cozinha, tem uns aí que sabem bem, fizeram o trabalho de casa, estudaram, se aperfeiçoaram nisso. Uhum. Mas você não é preparado para isso na sua jornada ali para se tornar um chefe, né? Uhum. Então, porra, eu sou um tipo de pessoa que eu prefiro ter líder dentro da cozinha do que chefe. Como é que é isso? Me explica a diferença de um líder para um chefe hoje, né? Cara, hoje é o que a gente costuma dizer, a pessoa, ela pode não nascer líder, mas se ela tiver ali a empatia com o outro, ela pode se tornar um líder. Então, hoje o que a gente busca é isso. Pessoas que aceitam ali ser treinadas, aperfeiçoadas, mas que têm um bom relacionamento. Então, ela ali vai acabar sendo, às vezes, muito mais ouvida do que de mim, que não tô com ele no dia a dia ali, quando, pô, o calor da emoção tá fogo lá em cima, cozinha por 70 graus, que eu chego pra falar com o cara, é muito fácil, né? O cara já, pô, você tá lá no ar-condicionado, então tá você no tá lá escritório, fora. só vê Mas se o cara boleto. que tá ali com ele abraça a causa ali, Sim. pô, e ele tem um bom relacionamento, ele sabe coordenar ali, né? Ele sabe ser o maestro. Boa. Então, filho, ele escuta o cara. Porque sabe que se der ruim, o cara vai estar ali do lado dele. Quantos líderes vocês têm hoje, assim, cara? Cara, total, Aham. no grupo, 14. 14 líderes. Líderes. Caramba. 14 líderes. São 120 funcionários. E como é que faz pra cultura funcionar, né? Porque, assim, a gente, hoje, além de sociedade, temos 2 líderes na estrutura, né? E que hoje os sócios são muito operacionais ainda no nível de gestão. Estamos compartilhando 6. Dos 6, um ou outro, às vezes vai lá e solta a corda, né? E os outros têm que puxar. Como é que... Claro, isso sem contar você, seu pai, né? O fluxo societário. E os líderes. Como a cultura mantém com esse fluxo de pessoas, cara? Cara, então, isso aí como é que se diz? É ter a sua balança ali, né? Tem coisas que dá pra gente levar. Né? Tem coisas que a gente... É o tolerável. a gente chama lá de negociável e não negociável. Então, como é que eu levo essa cultura? Cara, a gente leva muito através daquilo ali. Costumo dizer que aquilo ali é a nossa Bíblia, cara. Assim, é o mantra, é o manual de como você tem que trabalhar ali dentro da empresa, né? E o líder, geralmente ele se torna líder porque ele pega aqueles negociáveis ali e, cara, se destaca. E pega os não negociáveis, Interessante. né? E, cara, realmente pra ele não tem conversa. Não, isso aqui não pode, então não vou fazer. Entende? Fora, assim, a capacidade de liderança, a questão do ouvir, a questão de ser proativo, isso conta muito também. Mas o principais fatores é aquilo ali, cara. Aquilo ali pra gente é a nossa base. Hoje a gente tem um guia lá de cultura, né? E aquele guia pra gente é a base. Qualquer decisão que a gente queira tomar, a gente dá uma olhada ali e vê, cara, isso aqui dá certo ou não dá. Isso é maravilhoso. Quando a gente fez isso na agência, e é recente, a gente tem 1 ano de funcionando, né? O manual foi abril, junho, né? Que foi o reboot. Foi isso aí, mas 1 ano de funcionando. De manual. Agora a gente bota toda desculpa, não é mais a opinião do Renan. É tipo assim, tu errou? Peraí, deixa eu ver. Mas o cara tá aqui. Cara, tá aqui. Tipo, então, poxa, eu queria até te ajudar, mas, pô, tu sabe que tá aqui, escrito, cara. né? Aí o cara sabe o porquê que
Que foi isso? Que foi penalizado, Então, saiu isso é daí. engraçado, por exemplo. Hoje mesmo, tá? Fresquinha essa daí. Tava na reunião ali com a Luísa ali. Aí, falei, cara, preciso desligar aqui, daqui a pouco eu te ligo. Um bate-boca danado. Lá, assim, lá da minha sala. Uhum. E aí eu fui ver, era um funcionário que não queria cumprir uma ordem do gerente ali. Ok. E aí eu falei, o gerente veio bufando. Falei, não sei o que. Eu falei, cara, chama ele aqui. Não quer fazer, chama aqui. Vamos conversar com ele. Não, porque... Chama ele aqui, cara. Nisso eu já peguei o manual ali, deixei aberto em cima ali da mesa. Que eu já sabia, pô, tava escutando a história, tava em ligação e tava escutando a história. E aí o cara, escutei ele ali, falou uns 10 minutos sem parar. Meu irmão, pensei até que ele não ia parar mais de falar. E o bizarro foi que ele na fala, ele mesmo apresentou ali pelo menos umas 3 infrações, não do manual, mas do guia, do guia interno, né? Do regimento interno, perdão, da empresa. Olha. E é onde eu falei pra ele, cara, olha só, tem 2 caminhos. A gente aqui é uma família. Para começar, é o nosso primeiro valor, família. Mas você tá querendo ir pra um caminho que não é de família. Você mesmo disse aqui pra mim 3 infrações suas, graves. Pra chegar numa gravíssima, é só você continuar falando. Você realmente vai querer que a gente, pô, ferre fogo ali? E uma coisa que a gente tá pedindo que não é nada extraordinário. É algo que realmente você precisa fazer. Só que ninguém tinha te cobrado antes. Não sei que vai e vem. Eu acho que ele botou a mão na consciência ali e foi fazer o que o gerente queria, né? Uhum. Mas é justamente isso. Não é se esconder, mas eu uso a palavra se apoiar. Ah. É se apoiar ali, cara. Não tem como. Porque se você não tem aquilo ali escrito... Sai da esfera de ser tua opinião. Tipo, se o você não- Leonardo acha Exato. que isso é errado, que é É o que é certo. Se você não tá com aquilo ali escrito, eu ia falar, pô, mas aonde isso aí tá escrito? É. Aonde tem Tu isso? inventou isso aí agora, pô, tá querendo me prejudicar. Vai até pra esfera pessoal, né? Tipo, não tá com Se raiva fosse de com mim. fulano de tal, você não estaria fazendo. E, cara, Exato. isso é maravilhoso. Isso é um balizador, né? E é bacana, que tá falando de 120 pessoas, mais 14 líderes, e que todos eles são regidos Não, pela os mesma... 120 já tá incluso Ah, os ok. 14. Tá. Calma, pô. Calma. Mas ainda assim, a gente tá falando de mais de centena de pessoas que Uhum. são regidas pelo mesmo mesmo. padrão. Então não tem, tipo, pro líder funciona dessa forma, mas pro cara que, de repente, o garçom funciona da forma X. Não, muito pelo contrário, cara. A gente, tem uns 2 meses, um líder foi desligado. Pô. É isso? E geralmente pro líder é até mais rigoroso. Não, tem que Não, ser, pô. assim, cara, foi inegociável o que ele infringiu. Sim. E realmente não tava nem no lá Ah, no não guia. tava? Tava no inegociável. Caraca. E, pô, Aí já era. mas pesou, tá? Mas é negociável. Porque aí chegou eu e meu pai, e aí, cara, tá aqui. Aí ele, não, mas o cara trabalha não sei Mas quantos tá anos. aqui. Aí, assim, a gente tá num processo que a cultura tá... não é que não existia a cultura, mas Sempre cada um existe. tinha a sua. É. É porque sempre vai ter, Sempre né? existe cultura, Cada um exato. tinha a sua. E quando a gente colocou isso no papel, falou, não, a partir de hoje é esse aqui, isso também vai fazer 1 ano, mais ou menos. Uhum. Foi onde eu falei pra ele, pô, a gente tá numa construção. Se a gente não seguir, vai já desconstruir tudo que foi Exato. feito. Então, assim, doeu em todas as esferas. Financeira, porra, emocional, da equipe. Mas foi feito o que tinha que ser feito. E foi um recado importante pro resto da equipe. Porque eles falaram, pô, se um líder foi desligado por conta disso, imagina quem não é líder. Quem começou agora, É. né? Então, assim, também dá uma força Vira maior. exemplo. E é o rigor, cara. E é o... Não, isso é maravilhoso porque tá acima de vocês. Tá acima de vocês, é isso. Tá acima. Tu vai olhar e falar, cara, eu não queria fazer, mas Exato. tá aqui, Exato. né? Então, e assim, vamos olhar pro cenário restaurante. E esse aí é muito dado chat GPT Léo, né? Vamos colocar assim. Se tu colocasse a cada 10 donos de restaurante, quantos se importam com Cultura e com processo? cultura e processo? Cara, não sei te dizer, não. Não, mas... Mas vou te falar, assim, por conta do que eu escuto lá, de Aham. alguns colaboradores novos que a gente está colocando na empresa, né? Porque abrir 2 unidades em 1 ano, a gente precisa contratar também gente de fora, não sim, tem como sim. só pegar o Sim, de sim. dentro. Aham. E o que eu escuto muito deles é o seguinte, aqui vocês são diferentes. Aí eu pergunto, faço exatamente essa cara e pergunto, por quê?
Porque é que vocês se importam com pessoas. Nossa. Então a gente vai, talvez, pra um 0. Nossa. Não, 0 não. Não, cara. não, Assim, sim. tenho amigos que trabalham nisso. Sim. Que, vou te falar, são pessoas até que eu me espelho pra fazer Bacana. algo. Então, 100% nunca Mas tu vai vê que ser, ainda é uma mas que é uma grande camada. minoria. É. É uma 3, grande minoria. vamos botar? 3 em acho que 10? sim, pode ser. 3 em 10? Pode ser por Vamos aí. ficar com... Tá, beleza. Então os outros 7 estão, como diria o Fogaça, estão nadando na graxa, né? Hoje a gente vai exercitar nosso pesadelo na cozinha com o Leão aqui, dessas temporadas. Eu tava Não tem pensando. o médico que é formado em medicina no Grey's Anatomy? Ah. Nós vamos ser formados em restaurante enquanto o pesadelo na Masterchef e pesadelo na cozinha. Mas, cara, isso é, assim, por mais que a gente tá brincando, né? Olhar para um cenário que precisa ser metódico, eu vejo que o fluxo administrativo e operacional de um restaurante, ele precisa. É pressão todo dia, né? Você O agora parando tempo pra pensar. todo, né? Vocês aprendem a dormir no barulho, né? Então, assim, Exatamente, sim. que sempre tem alguma coisa para resolver. E o dono do restaurante, ele entende que talvez ele não precisa resolver isso, né? Olhando num formato de... A maioria pensam mais em fazer, em ser destaque. E isso é tão interessante porque, um exemplo, a gente olha hoje por La Mole, e isso aí é a opinião nossa como consumidores, que vocês focam nos processos e na cultura e a comida é consequência disso. É por aí mesmo, cara. Vou te falar que hoje eu falo isso muito pra eles, né? Geralmente a gente tem uma reunião ali mensal, onde essa reunião eu que ministro. Lógico que eles têm ali que os gerentes ministram, né? Enfim. E eu costumo dizer exatamente isso. Aqui no restaurante, a comida não pode ser o meio. Ela tem que ser a consequência, tem que ser o fim. Porque se você dá um bom atendimento, se você consegue cumprir a missão ali da empresa, que é fazer com que o cliente saia melhor do que ele entrou, né? E, pô, seguir metade, eu não falo nem para seguir todos, mas metade dos nossos valores ali aplicando no atendimento, cara, fica muito mais fácil o trabalho. Porque a chance de dar errado é mínima. Primeiro que se ele faz isso aí, ele já está ajudando o próprio colega lá dentro. Porque aí tem todo um processo de atendimento, um processo de confirmação. Já tem isso tudo ali desenhado. Então, se ele segue aquilo ali à risca, não tem como dar erro. Não ser até radical, né? Mas diminui a margem absurda de erro. Agora, quando ele chega atropelando o processo, irmão, aí é onde o caldo entorna, né? Sim. Porque a chance de dar certo é mínima, né? A chance de errar é maior. Então é justamente isso, a comida não pode ser ali o instrumento principal, né? O prato ali principal não pode ser o motivo pelo qual o cliente, o único motivo pelo qual o cliente vai ali no La Mole. Eu entendo que aquele prato principal ele tem que fazer parte de um conjunto da experiência dele. Sim. Né? Pra que tudo saia conforme tem que ser. Eu já vi muito acontecer de, tipo, o atendimento do lugar tal é horrível, mas a comida é boa. Aí eu volto porque a comida é boa. Eu volto porque a comida é boa, mas saio criticando. É. Isso é muito complexo. E quando você alinha todos os pontos, você vê o negócio funcionar, né? E essa pressão, Léo, como é que funciona hoje pra ti, assim? Porque é um segmento que o mercado dita se tá caro, se tá barato, as pessoas, o ritmo, a gastronomia. Como é que é pra ti hoje? É algo que é um constante movimento. Restaurante é vivo, né? Restaurante é vivo. Não, é isso aí que você falou, é dormir com barulho, é acordar. Lógico, você tem todo um planejamento, você tem tudo, mas você tem que acordar também preocupado no, cara, o que pode dar errado? E se der errado, como resolver? É estar preparado ali para também enfrentar esses desafios. Quer ver uma onda aí que a gastronomia tá sofrendo muito? É por causa do Monjaro. É verdade. As pessoas não querem comer, cara. Caraca. E se comem pouco. Prato individual comem 2 pessoas. Caramba. É bizarro, cara. Não tinha esse olhar ainda. É um fator externo que se você não tiver preparado também ali, se você não inventar ali, sair um pouquinho da caixinha para inventar algo para pelo menos manter ali teu ticket médio, é algo também que vai te levar pro buraco. Nossa. Entendeu? Como é que você se adapta a isso, né? Como é que previne que
em alguns meses vai lançar um negócio que vai reduzir o fluxo de comida das pessoas. Né? Prevenir não tem como, mas é estar atento, entende? E a minha pergunta é até um pouco diferente, porque quando eu olho pro La Mole, eu vejo tradição, ok? E aí, como é que é essa adaptação, tá? Então, sei lá, agora eu preciso, de repente, inventar um novo prato, talvez, ou fazer uma porção diferenciada. Como é que eu me adapto a isso, mantendo a tradição? Saca? Sim. Então, hoje, assim, até um spoiler aí que ainda não tá no Ih, mercado, mas o La Mole tá passando por um rebrand aí, uma das nossas lojas é até o modelo visual atual. Nossa, cara, né? legal. A gente topou esse desafio junto com a franqueadora e mais ou menos aí pelo próximo trimestre tá vindo um novo cardápio, justamente pensando nisso. Legal. Então, Já estão preparados. vão ter coisas ali que vai estar mais atrativas e mais instagramável também, sabe? Para o cliente realmente consumir, ou se ele não consumir, ele ter aquele desejo, tipo, não, cara, eu quero ter isso aqui também, porque eu vi aquilo que fulano postou. Então, isso também vai ajudar a manter esse ticket médio ali que eu falei. Legal. Realmente. Então, são as mudanças que a gente precisa estar sempre ali atento, né, no mercado externo. Não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu não tenho muito aval para fazer uma criação, elaborar algo misterioso, ou mexer numa gramatura de prato, não tenho como, até porque eu tenho que respeitar a regra ali da franquia. Mas o que a gente busca fazer são promoções, né, atrativas, para trazer esse público ou trazer mais gente, para compensar aquela parte de, não, pô, antes eu tinha um fluxo de 100 pessoas, mas consumia X. Hoje tá 100, tá meio X. Meio X. O que eu preciso fazer para voltar esse X ali? Então, faz promoção, aumenta a recorrência. Ou então, como tem um gigante aí do varejo aí que fala, que eu peguei, bota um ursinho de pelúcia e um bode expiatório ali, filho. Traz ele pelo pouco e vende pelo muito. Cara, não tem o que fazer. É a vida do empreendedor, né? Ainda mais como eu falei no início, a gastronomia, a margem é muito pequena. Para quem é franqueado é menor ainda, porque ainda tem o famoso ROD aí no meio embutido aí, né? Então... E pro cara que tá hoje numa estrutura menor, tá? Olhando aqui hoje, podendo contribuir com esse mercado, cara que talvez tem ele, ok? Sei lá, 3 pessoas na cozinha, uma pessoa ali no atendimento, ok? E consegue tocar, ou seja, ele... Acho que falando de dinâmica de restaurante, vai exigir um pouco mais de pessoas, tá? Uma pensão, talvez. Uma pensão boa. Pensão da dona Fifi, né? Acho que é Fifi. Lá perto de casa, esqueci o nome, enfim. Acho que é Fifi. O que que você acha que ele tem que olhar, cara? Pra onde a dona Fifi tem que estar olhando, tá? Pra que ela, pelos próximos 5 anos, ela consiga crescer. Porque eu vejo que quando a gente olha pra gastronomia, né? Pro food service, você vê empresas que estão há muito tempo. E continuam tendo muito tempo. Mas são anos ali, cara, com dificuldade. Não cresce, sabe? É o bastidor que fica ali, né? Tu tá lá, tu olha, mas às vezes se tu parar pra olhar, pô, as pessoas já não estão mais motivadas. A dona Fifi já tá triste, mas mantém aquilo ali. Talvez porque ela não saiba de algo. Que às vezes é algo que ela consegue aplicar, mas não sabe que consegue aplicar. Nunca foi apresentado pra ela. Pra ela o dia a dia é fazer compra, fazer comida, vender comida, né? O que falta pra dona Fifi, de repente, dar pra onde ela tem que olhar, cara? Cara, então, eu vou te falar o que eu faço em relação a isso, tá? Eu, antes de olhar pra fora, eu olho pra dentro. Ok. Então, assim, recentemente eu tava com uma equipe em um dos restaurantes que não tava entregando, sabe, 100%. Porque você consegue ali avaliar a capacidade de entrega do estabelecimento, não da pessoa. Sim. E por conta de um ruído, cara, de comunicação. Um ruído de comunicação, algo que foi dito e eles interpretaram de uma outra forma, desmotivou o cara. Então, o que eu faço? Qual é o meu trabalho hoje, né? É escutar eles e tentar mostrar para eles que aquilo ali também não é por mim, não é pelo Leonardo, pelo seu Wilson, é por ele, cara. Do mesmo jeito que eu tenho sonho, ele tem. Então é trazer para a realidade dele qual é o sonho dele, se aquilo ali faz sentido para ele, porque às vezes também pode não fazer sentido, tá? E é onde a gente tem que ter a maturidade de, cara, ou
tá bom, que não faz sentido pra você, então, cara, procura o que faz sentido pra você. Ou às vezes a própria pessoa, tá? Vai chegar e falar, não, pô, isso aqui não faz sentido pra mim, eu vou procurar o que faz. Então, o que eu busco fazer? É realmente trazer ali o colaborador pro sonho dele. E tentar linkar com o objetivo final da empresa. Mas sempre botando pra ele, cara, não, isso aqui é você, não é eu. Não é o Lamole, não é a casa da Dona Fifi. É você, Joãozinho, é você, Maria, entendeu? É isso que eu busco fazer hoje. E vou te falar, dá certo, cara. Dá certo. Já tive casos que não deu certo e a gente realmente, cara, então não faz sentido pra você, também não vai de acordo com os nossos valores e a gente acaba tendo que ali desligar ali, né? Como também já chegaram pra gente coisas que foi inédito aí, que eu falava que restaurante ninguém pede demissão, né? E quando a gente começa a implementar essa cultura, Pede. cara, eles pedem. Dá uma chacoalhada. O meio expulsa, sabe? Sim. O meio A gente expulsa. sabe. Entendeu? Então é algo também que é a se observar. Cara, o que eu tô deixando de fazer, não aqui como empresário, mas como pessoa. É ter essa balança ali, sabe? É por aí, cara. A gente pode considerar que para uma pensão se tornar um restaurante, na maioria dos casos, é sobre os colaboradores adotarem um sonho De ser um de restaurante? ser um restaurante. Acho que a gente tem que ter a visão de crescimento. Assim Porque a como gente fica só na cabeça do dono, ela quer exato. crescer, e os demais estão ali só Assim, assistindo. às vezes na cabeça do dono tem assim, não, eu vou começar com essa pensão, mas eu quero virar um restaurante, eu quero aumentar a minha capacidade, mas não deixa isso claro pro time. E vou te falar, não dá um Nossa. pedacinho do bolo pro time. O bolo tem que ser fatiado, cara. Eu costumo dizer que tem que dar a cenourinha, né? Não tem como você, pô, quer crescer, você tem uma equipe gigante, no meu caso, por trás de você ali e, pô, tu não vai dividir o resultado com os caras, eles fazem parte. Sim. Entende? Então, isso eu aprendi muito também no Empresa Inquebrável. Né? Que antes, o que tinha na cabeça ali dos gestores, do Lamole, na própria minha cabeça, que foi o que eu tive de bagagem, é que não, eu que tô crescendo, é eu que tenho que crescer. Já pago bem. Mas não... E vou te falar, não é só pagar bem, não. É, Tem também o que a gente chama lá de reconhecimento e salário emocional, né? sim. É realmente ele, cara, tá fazendo excelente trabalho. Pô, é um troféu, uma placa de reconhecimento. Fazer com que seja reconhecido em público pelos próprios colegas. Sim. Criar esse senso de competição, sabe? Entre eles mesmos, mas de uma forma saudável, óbvio. Né? E falando da pensão, às vezes é isso que falta. Chegar ali pra equipe que tá com ela e falar, olha só, você tem um sonho de ter sua casa própria, mas, cara, olha só, pra você ter sua casa própria, se a gente fizer isso aqui crescer, a gente consegue ganhar mais. Se a gente ganhar mais, você consegue ter a sua casa própria. O que você acha? Pô, vamos topar esse desafio comigo? Entende? Às vezes é uma moto, É verdade. sabe? Às vezes é Mas uma é geladeira, uma cara. viagem, Cara, eu ia te cara, falar que eu escutei uma história Às que vezes era... é uma Sabe o que geladeira. era? A história uma vez? Era a resistência de um chuveiro. Que isso, cara. Tô te falando. Uma história que eu tenho, essa história não é minha, mas eu escutei essa daí e foi uma pessoa que eu confio muito. E falou que tava pra baixo uma mulher trabalhando e num dos rituais lá ele identificou que ela não tava mais rendendo, sabe? O que tinha pra contribuir com a empresa. E aí o gestor chegou e fez esse trabalho. Cara, o que tá acontecendo? Tudo mais, tá vendo que você tá meio pra baixo. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí foi e não tava tudo bem, né? Então aí veio o acima ali da liderança, né? Uhum. Veio no caso hoje, dono da empresa. E foi conversar com ela e fez esse trabalho. Pô, qual a sua expectativa aqui na empresa e tudo mais? E aí tudo alinhadinho, aí foi, pô, mas tô vendo que você não tá com aquela seu brilho natural. Uhum. Aí ela foi se abrindo e falou, não, sabe o que é? É porque a gente tá no meio do mês. E eu só vou receber daqui a 20 dias. Eu não tenho como comprar a resistência do meu chuveiro, e lá era muito frio. Uhum. Então, e cabelo black, sabe? Não consigo lavar meu cabelo, isso tá me incomodando. Cara, Caramba. o que é uma resistência de chuveiro pra um cara Sim. ali, Sim. sabe? E pra uma pessoa pode ser pouco, mas pra muitas pessoas é muito. Sim.
né? E aí, cara, assim, ele comprou esse chuveiro lá Sim. com uma forma de gratificação por tudo mais, e aquela pessoa ali foi a que bateu meta naquele mês. Então, tá junto, sabe? Não tem sonho pequeno e sonho grande, né, cara? É sonho, cara. É sonho. Eu vou te falar, uma coisa, um erro que eu cometi muito há um tempo atrás é achar que eu não tinha que estar na operação, né? Só que se eu não estar na operação, esfria o relacionamento com o colaborador. E de um tempo para cá eu voltei a estar na operação. Não consigo estar em todas ali na mesma frequência, mas procuro estar ali sempre. E eu vejo que isso vem melhorando. Porque o time se entrega mais. Porque ele vê, cara, ele tá aqui com a gente. Na hora que o bicho tá pegando, ele tá aqui com a gente. Então, aqueles ali que pensam em fazer algo que não devem ser feito, ou que foge ali da nossa, do nosso negociável, sempre tem um colega que cutuca também. Que são os defensores, né? Uhum. Os defensores da cultura, meu irmão. Se tu começar a ter defensores da cultura, continua que seu trabalho tá sendo bem feito. Legal. É multiplicação, né, cara? É o verdadeiro de sempre. É você transbordar, encher o cara, pro cara transbordar, pra encher o cara, pro cara transbordar. A gente aprendeu essa semana que a gente contamina pessoas o tempo todo. Seja ou você contamina ou você é contaminado. Ou negativamente. Mas a gente tá sempre, de alguma forma, contaminando. Cara, o que eu tô vendo, assim, né? Isso até é o presente momento. Você tá assistindo esse podcast e acha que a gente só tá falando de restaurante, né? Volta, escuta de novo e fala, poxa, mas eu tenho uma oficina. Funciona aí? Eu tenho um escritório de contabilidade aqui com 10 pessoas. Cara, assim, eu vejo que de tudo que você tá falando aqui, volta para gente. Sim. A gente vai conversar, vai falar. Tu não falou sobre números, tu não falou sobre, né, necessariamente técnica, tempero, né? Tempero. O cara falou sobre gente, sobre escutar, sobre se importar, sobre ser empático. E, cara, vamos lá, Léo, os próximos 10 anos, cara. O que te espera? O que tu imagina? O que te espera? Cara, os próximos 10 anos, se você não estiver disposto a ouvir mais ainda, você não vai a lugar nenhum, que a era que tá digital, a era de inteligência artificial, irmão. Pessoas cada vez mais frias. As pessoas hoje trocam um jantar pra ficar no computador, irmão. Pede um delivery e Pede um delivery. Come sozinho, né? Exato. Come sozinho. Entendeu? Então, assim, se você tem um ambiente ali agradável, e se você sabe escutar, acho que, vou dizer pelos próximos 10 anos é muito tempo, mas pelos próximos 5 anos aí você vai ter uma fatia grande no mercado ainda para você explorar, sabe? Sim. Então, é ouvir. É o saber ouvir, mas também saber falar nos momentos certos. Porque tem muita gente que ouve, e às vezes a pessoa que tá falando precisa escutar algo e a pessoa também não tem o que falar, né? Mas se você ouve com o coração, costumo dizer, as palavras saem. No momento certo, na hora certa, as palavras certas. Então é ouvir e trazer essa acolhimento. Mas Que hoje está muito, muito frio, né? Por aí, os atendimentos. É isso. Uma coisa que eu não troco no meus restaurantes de jeito nenhum, é autoatendimento. Eu, Leonardo, por conta da história de ser um restaurante tradicional, já tive diversos convites para colocar autoatendimento, né? Aquele totem, né? Totem, tablet. Mas não é uma coisa que vai me agregar, cara. Muita gente vem ali no restaurante e procura o garçom, cara. Eles falam o nome do garçom. Isso é família, sabe? É um pilar nosso de valor. Isso é família. Isso é acolhimento. Então tem que ter gente, cara. Tem que ter gente. Cara, que legal. Só que eu demorei uns 28 anos pra entender isso. Ué? Eu era essa pessoa que falava que preferia lidar com gente, lidar com bicho do que lidar com gente. Que isso, Léo? Então o Léo mesmo foi transformado, cara. Né? Cara. 2 anos atrás, no nascimento do meu filho. Eu entendi que gente é gente. Obrigado, Brian. Brian. Eu entendi que gente é gente. E tudo você precisa de gente. Né? Então, se as pessoas começarem realmente a entender isso,
acho que o mundo vai ficar até mais leve, sabe? Porque hoje Sim. também tá Sim. Mas tem complicado. gente falando que precisa ser falado igual você fazendo hoje, É. sabe? Então, ainda tem esperança. Ainda há esperança, né? Como é que... Só um break-up de meninas, vocês querem que fale alguma coisa? Cara, eu tô adorando. Tá. Nada a acrescentar. Eu vou puxar um gancho aqui. Pode puxar. Tá, e é Tá bem. importante responder. Tá? Pode? Pode. Central. Léo, tu acabou de falar pra gente, né, o quanto você aprendeu e a importância de escutar. Cara, o dono de restaurante tem que estudar, cara. Tem que ter alguém ali, ou dá pra crescer na marra sozinho. Como é que é o Léo aprendendo hoje, cara? O Léo aprendendo foi que tirou um ano só pra estudar, irmão. Que isso, cara? Dá? Ano passado foi o ano que eu esperava, óbvio. Aham. Mas eu vivia mais tempo fora, estudando. E assim, não é só estudar, Uhum. tá? É estudar e colocar em prática. Sim. Porque aquela velha frase clichê, Uhum. você pode ir sozinho a algum lugar. Mas se você for conhecimento, se você for acompanhado, você vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, cara, deve estudar. Deve estudar. Eu não sou formado, como eu te disse, Sim. né? Mas eu não sou formado em nenhuma... como é que se diz? Não tenho nenhum estudo universitário. Mas a quantidade de cursos específicos para a área que eu faço, irmão... Acho que eu só não fiz ainda gastronomia para me tornar chefe, sabe? Massa, cara. Mas, principalmente gestão de pessoas, esse foi o que eu mais estudei no ano passado. E deu resultado. Vem dando. Nossa. Então, você dá uma Bastante. dica que o cara que é dono de um restaurante, ele precisa ser mais gestor e menos chefe? Claro. Mais líder, menos chefe. Mas se eu não soubesse ser gestor, cara, tem esperança pra mim? Cara, eu não sabia. Eu não sabia, pô. Costumo dizer, quando você nasceu, você sabia andar? Pô, irmão. Nenhum idioma a gente nasce sabendo. né? Exato, pô. Entendeu? Então, assim, tudo é aprender. Se o seu coração estiver aberto para isso e você estiver determinado aquilo ali, você vai aprender. Basta você querer. Qual é o teu sonho? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Sim. Faz sentido para você aprender a ser um gestor de negócio? Tem que Ou não? fazer, né? Se fizer sentido, irmão, você vai virar a noite fazendo o que tem que ser feito. Entende? Então, tudo no final volta ao sonho. Ah, é papo. Não é papo, cara. Tudo no final volta ao sonho. Vocês mesmos, se vocês não tivessem um sonho de empreender ou um sonho de ser algo muito maior do que vocês eram há 5 anos atrás, vocês estariam aqui agora, fazendo Uhum. esse podcast? Pois é. É isso, irmão. É isso. Nós somos movidos por sonhos. E outra coisa muito importante que eu acho que toda pessoa deve ter: um opressor ou repreensor. Porque não é todo dia que você vai estar lhe dando o seu máximo, seu 100%. E essa pessoa é quem vai te dar vai ser seu amigo mesmo, né? Que vai te repreender ou vai te falar assim, cara, olha só, não é isso aí que você falou pra mim que você queria, não. Então, bora. Levanta a cabeça, irmão. Vambora. Rasga peito. Entendeu? Então, são coisas que é o sonho opressor. Filho. Se Um você sonho tiver isso aí, tu vai opressor. longe. Pai, eu não imaginava que a gente ia levar o assunto pra esse caminho. Mas, Maravilha. assim, obrigado demais pelo transbordo que você teve, sabe, cara? A gente já tinha, foi o que a gente falou, conectado nos assuntos. E foi o que o Alto colocou, a gente queria conhecer mais e feliz de que a primeira impressão era exatamente o que a gente tinha entendido. Obrigado, cara. né? Obrigado. Então, assim, feliz demais de saber que aquilo que o Lamole entrega em chão de loja, vamos colocar assim, Uhum. é exatamente tratado, corrigido e aprofundado no bastidor por você, pelo seu pai, né, por toda a construção que vocês têm feito de apoio social. Sim. O Lamole é uma das empresas que ajuda socialmente a pessoa a ser melhor. A nível de atendimento, de como faz, o que faz. Né? Então, o cliente ele sai dali, no mínimo, com uma aula de, pelo menos, como o garçom tratou ele bem. Uhum. E isso é muito importante. Então, obrigado pela tua contribuição que você faz com a gente. Obrigado também pelo teu tempo. Obrigado por tudo isso que você tem construído e continua, cara. Que a gente precisa aprender mais contigo. Eu que agradeço. E fica o convite aí, ó, pra todo mundo aí, ó. Barra Shop aqui, ó, na Avenida das Como Américas. como é que encontra lá, Léo?
Olha, Avenida das Américas ali, ó, dentro do Barra Shopping, temos 2 unidades. Então, temos ali na expansão lá da Zara e tem na praça ali perto do Aquário. E Copacabana, Rua Siqueira Campos, número 18. Saiu do metrô, caminhou em direção à praia, filho, tu vai pertinho. passar pelo La Mole. Então, ou antes de tu ir pra praia, ou depois que tu voltar dela, passa lá. Lá a gente ainda tem um barzinho também para oferecer drink para quem gosta, alcoólicos e não alcoólicos. Lá é top. Inclusive, a loja modelo aí de rebrand visual. Legal, Em breve, legal. inclusive. Fica aí. Em breve, aí só o tempo dirá, que eu não posso falar muita coisa por aqui, não. Mas vem novidade, vem E como novidade. é que encontra o trabalho do Leonardo? Vi que você tem feito algumas movimentações no teu Tem, lá eu tenho no meu Instagram, o Leonardo Correia. Ou né? Leonardo Correia. O Leonardo Correia, com I. E também tem o Instagram do próprio Lamole, né? Lamole Restaurante também. Você encontra lá algumas promoções também. E você que tá começando aí agora no restaurante, quer aprender um pouquinho ou também contribuir comigo, tá? Que eu não sou dono da verdade, não. Mas a gente compartilha aqui um pouco do nosso conhecimento. Lá no Instagram, o Leonardo Correia. Todo dia ali a gente passa algum conteúdo bem importante ali para essa operação ali do restaurante. Não, e é maravilhoso. Eu tenho acompanhado que dá pra extrair... O dom de restaurante é obrigatório, ponto. Mas assim, a gente como profissionais de outros ramos também tem aprendido muito sobre liderança, cultura e processo contigo. Então, segue lá o Leonardo Corrêa, que tem com certeza muito conteúdo. E o Lamole também é daqui do Rio de Janeiro, que tem audiência de outros lugares, mas no Rio de Janeiro, não deixa de passar lá não, tá? Aham. Você tem uma obrigação, terminou esse episódio, né? Já bota na sua agenda, marca, porque teu momento de família merece Sim. estar num restaurante que te ajuda a construir esse momento família. Não deixando de aproveitar, dica do Léo de prato no La Mole. Ó, Eu, minha esposa e de repente mais uma Cara, pessoa. no clássico que nunca erra, medalhãozinho com arroz à piamontese. Esse aí não tem erro. Esse aí é o clássico. Isso aí, cara. dica do Lamore aí, ó. Muito bom. Já vai lá procurar o seu. E mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Obrigado aqui por estar acompanhando esse episódio até aqui com a gente, tá? Mais uma vez, te peço que você se inscreva, acompanhe os próximos, que a gente está construindo um conteúdo maravilhoso para você acompanhar em sequência e reter muito conteúdo bom. Forte abraço para você. Valeu. Tchau, Até a tchau, próxima. galera. Bora pra cima.